Quantas vezes você já pensou assim: eu não sei mais se Deus fala comigo? Talvez você já tenha orado, chorado, pedido uma direção clara, mas na prática parece que o céu está em silêncio, o coração fica confuso. É Deus? É coisa da minha cabeça? É minha emoção? É o inimigo me enganando? Essa confusão cansa, pesa e, com o tempo, muita gente começa a acreditar que ouvir a voz do Espírito Santo é algo só para pessoas muito espirituais, muito santas ou muito especiais. E, no fundo, você até crê em Deus, mas se sente do lado de fora dessa experiência. Só que a verdade é outra. O Espírito Santo não fala apenas com alguns escolhidos, ele fala com quem pertence a Deus. O problema é que muitas vezes ninguém te ensinou a reconhecer a voz dele no meio do barulho da mente, das emoções e das circunstâncias. É como tentar ouvir alguém falando baixinho em uma sala cheia de gritos. A pessoa está falando, mas você não sabe distinguir. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. O que acontece quando você aprende a reconhecer com clareza a voz do Espírito Santo no seu dia a dia. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Se inscreva neste canal e já deixe o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, além de caminhar junto com essas mensagens, você ajuda para que mais pessoas que hoje se sentem confusas espiritualmente também aprendam a discernir a voz do Espírito Santo. Uma única palavra pode ser resposta para alguém que está à beira de desistir. Talvez você já tenha vivido momentos em que achou que o Espírito Santo falou, mas depois veio a dúvida. E se eu tiver entendido errado? Você sentiu uma direção, tomou uma atitude e as coisas não saíram como esperava. Ou então já passou por situações em que não obedeceu a um sinal interno e depois pensou: eu sabia que não era para ter feito isso. Essas experiências vão criando um medo secreto de errar. Você começa a ficar inseguro, com receio de ser guiado só pela emoção, com medo de colocar o nome de Deus em algo que não foi Ele quem disse. Aos poucos, em vez de buscar ouvir mais, você vai se calando por dentro. Em outros casos, o problema não é falta de fé, é excesso de barulho. A mente vive cheia, preocupações, problemas financeiros, questões de família, notícias ruins, comparações, redes sociais, compromissos, tarefas. O coração fica cansado, pesado, carregado. E nesse ambiente interno agitado, a voz do Espírito Santo parece distante. Só que ele não deixou de falar. Você é que está tentando ouvir com o coração sufocado. É como tentar encontrar uma voz suave no meio de um trânsito caótico. Sem perceber, você vai se acostumando a viver no automático, tomando decisões só pelo impulso ou pela lógica, sem parar para perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor pensa sobre isso? Existe também quem se decepcionou com essa área. Talvez você já tenha visto pessoas usando a frase "Deus me falou" de qualquer jeito, para justificar escolhas pessoais, para manipular emoções, para controlar ou se exaltar. Ver esse tipo de coisa cria um bloqueio. Você não quer ser assim. Não quer viver de achismo espiritual. Não quer colocar Deus em palavras que Ele não disse. Então você se fecha. Acredita que o Espírito Santo fala, mas deixa isso lá longe, como algo perigoso, que é melhor não mexer muito. E com isso, perde o privilégio de viver um relacionamento diário com Ele, simples e verdadeiro. Mas a verdade é que o Espírito Santo foi enviado justamente para caminhar junto, orientar, consolar, convencer, direcionar. Na Bíblia, ele não é apresentado como uma força impessoal, mas como alguém que sente, que se entristece, que consola, que ensina, que lembra o que Jesus disse, que guia em toda a verdade. Ou seja, ele não está distante, ele está perto, não está mudo, está falando.
O que falta, muitas vezes, é aprender a reconhecer essa voz no meio de tantas outras que competem pela sua atenção. E é isso que nós vamos construir, passo a passo, ao longo deste vídeo. Você vai entender que ouvir a voz do Espírito Santo não é viver de arrepio, nem de frases prontas, nem de revelações o tempo todo. É aprender a distinguir na prática o que vem de Deus, o que vem da sua alma e o que vem de outras fontes. Nós vamos falar sobre como o Espírito Santo fala através da palavra, como ele fala no íntimo, como ele usa situações, pessoas, paz interior, incômodos, alertas. E principalmente, o que começa a acontecer na sua vida quando você aprende a ouvir e obedecer. Porque não adianta apenas reconhecer a voz, é na obediência que a transformação acontece. Quando você começa a levar a sério os toques do Espírito Santo, algumas coisas se tornam claras. Decisões que antes eram confusas ganham direção. Relacionamentos que te afastam de Deus começam a ser questionados. Passos que você adiava passam a ser dados com mais segurança. A ansiedade diminui, não porque a vida fica perfeita, mas porque você deixa de caminhar sozinho. O medo de errar continua existindo, mas é vencido por uma confiança maior. Eu não estou mais decidindo apenas com a minha cabeça, estou buscando a direção do Espírito. Poucas pessoas ficam até o final de uma mensagem como esta. Muitas vão ouvir os primeiros minutos, se identificar e seguir a vida da mesma forma. Mas quem permanece até o fim, geralmente, é quem o Espírito Santo está chamando para um nível diferente de relacionamento. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que não é menos espiritual, porque tem dificuldade de ouvir. O que faltou, muitas vezes, foi ensino, foi prática, foi consciência. E a partir de hoje, você pode aprender a caminhar com Deus de forma mais clara, mais sensível, mais madura. Enquanto você escuta, abra espaço dentro de si. Deixe o Espírito Santo trazer à memória situações em que ele já tentou te alertar e você não percebeu, ou momentos em que você seguiu uma direção que parecia pequena, mas depois entendeu que foi cuidado de Deus. Lembre-se de conversas, de louvores, de textos bíblicos, de pensamentos insistentes que você ignorou por medo ou insegurança. Talvez ele já esteja falando com você há muito tempo, só que você aprendeu a chamar isso de intuição ou coincidência. Neste vídeo, nós vamos colocar nome nas coisas. Vamos chamar de voz do Espírito aquilo que de fato vem dele. Vamos aprender a diferenciar culpa de convencimento, medo de direção, emoção de voz de Deus. E, principalmente, vamos entender o que acontece por dentro e por fora quando uma pessoa começa a levar a sério essa voz. A forma de enxergar o mundo muda, a forma de se relacionar muda, a forma de decidir muda. E pouco a pouco você percebe que não está mais tentando sobreviver sozinho, está caminhando guiado. Se você deseja isso, se o seu coração arde com a ideia de viver uma vida em que o Espírito Santo não é apenas uma teoria, mas alguém real, presente, atuante, permanece comigo até o final. Em cada parte desta mensagem, você vai se reconhecer em algo. E quem sabe, ao terminar, você perceba que o Espírito Santo já está falando com você agora mesmo, enquanto você ouve. Uma das maiores dores de quem ama a Deus é não saber diferenciar o que vem do Espírito Santo e o que vem da própria mente. Você já deve ter passado por isso. Um pensamento surge, uma vontade aparece, uma ideia insiste em voltar, e logo a dúvida vem junto. Será que é Deus falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Será que é direção ou é medo? Será que é o Espírito me alertando ou é só trauma do passado? Essa confusão gera cansaço e muita gente acaba desistindo de tentar ouvir com medo de se enganar. Um dos motivos disso é a culpa. Quem carrega a culpa acha que Deus está sempre com o dedo em riste, pronto para acusar. Então qualquer pensamento mais duro, qualquer frase interna pesada,
é colocado no pacote de Deus está falando comigo. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo não trabalha com condenação, e sim com convencimento. A condenação diz, você não presta, não tem jeito, não adianta tentar. O convencimento do Espírito mostra o erro, mas sempre abre uma porta de restauração. Isso não está certo, mas há um caminho para ser tratado, perdoado e mudado. Quando tudo o que você ouve por dentro te empurra para longe de Deus, te faz querer se esconder, te enche de vergonha sem esperança, isso não é a voz do Espírito. Outro motivo é o excesso de emoções não tratadas. Medos, traumas, expectativas, carências e frustrações falam alto dentro da alma. Às vezes você quer tanto algo dar certo que qualquer sinal mínimo já é interpretado como Deus falou. Em outras situações, você tem tanto medo de dar um passo que qualquer dificuldade se torna Deus fechando a porta. O Espírito Santo, porém, não é refém das suas emoções. Ele não diz sim só porque você quer muito, nem diz não só porque você está com medo. Aprender a ouvir a voz dele passa por reconhecer que nem todo desejo forte é direção e nem toda resistência interna é alerta espiritual. Também existe a influência das vozes ao redor. Família, amigos, redes sociais, líderes, notícias, opiniões o tempo todo. Cada um diz uma coisa, cada um enxerga de uma forma. E você fica no meio, tentando entender onde Deus entra nisso tudo. Às vezes, alguém que você ama diz algo que te machuca, e aquela frase gruda no coração como se fosse verdade absoluta. Em outros momentos, elogios te empurram para lugares que Deus nunca te pediu para ir. Quando você não aprende a filtrar essas vozes à luz da palavra e da presença do Espírito, acaba vivendo guiado pela opinião dos outros, chamando isso de vontade de Deus. Há também quem tenha sido ensinado a esperar a voz do Espírito Santo apenas de forma espetacular. Um sonho marcante, uma visão, uma experiência muito forte, uma palavra audível. Deus pode falar assim? Pode. Mas não é a forma mais comum do dia a dia. Se você acreditar que Deus só fala quando algo extraordinário acontece, vai ignorar os toques suaves, as percepções discretas, os incômodos santos, as confirmações simples. O Espírito muitas vezes fala naquilo que parece pequeno, um versículo que se repete, uma paz que não faz sentido humano, um incômodo ao entrar em certo ambiente, uma ideia que volta todas as vezes que você ora sobre o mesmo assunto. Outro obstáculo é a pressa. Em muitos momentos, você quer uma resposta imediata, clara, específica, detalhada. Quer que Deus diga exatamente o que fazer, como se fosse um mapa completo. Só que o Espírito Santo muitas vezes guia passo a passo. Em vez de revelar tudo de uma vez, ele mostra o próximo passo. Quando o coração está desesperado para controlar tudo, essa forma de guiar parece pouco. Mas, na verdade, é cuidado. Ele sabe que, se mostrasse tudo, a mente ficaria ainda mais ansiosa. Então ele diz, hoje faça isso. Depois eu te mostro o resto. A falta de paciência para caminhar por etapas faz com que muitas pessoas digam, Deus não fala comigo. Quando, na verdade, ele está falando de forma simples, só que a expectativa está alta demais. Existe também o medo de errar em nome de Deus. Talvez você já tenha visto pessoas afirmando com certeza, Deus mandou fazer isso, e depois tudo deu errado. Ouviu alguém usar o nome de Deus para se justificar, manipular ou controlar situações. Isso causa repulsa e com razão. Ninguém quer ser assim. Só que, com medo de cair no exagero, alguns vão para o extremo oposto. Nunca dizem que Deus falou, nunca assumem que sentiram direção, nunca se permitem aprender a ouvir. O problema é que ninguém fica maduro em algo que não pratica. Assim como uma criança aprende a andar tropeçando,
Quem quer aprender a discernir a voz do Espírito vai precisar caminhar, testar, ajustar, ir a Deus quando sentir que errou, pedir perdão e pedir mais clareza. Outro ponto que confunde é a imagem que você tem de Deus. Se dentro de você, Deus é alguém sempre bravo, impaciente, pronto para punir a qualquer deslize, é natural que você interprete a maioria dos pensamentos rígidos como se fossem dele. Mas quando você descobre pela palavra que Deus é justo e santo, mas também é Pai que ama, corrige e acolhe, começa a perceber que a voz do Espírito Santo é firme, porém cheia de misericórdia. Ele não passa a mão em pecado, mas também não esmaga quem está quebrado. Ele alinha, chama de volta, ajusta o caminho, sem destruir a pessoa. Há ainda um fator silencioso, mas muito forte: o estilo de vida. É difícil querer ouvir claramente a voz do Espírito Santo enquanto o coração está constantemente alimentado por tudo o que o afasta da sensibilidade espiritual. Não se trata de viver trancado, mas de reconhecer que aquilo que você consome, assiste, ouve e alimenta na mente interfere na clareza interior. Quando a alma está cheia de distrações, é como se a frequência estivesse cheia de ruídos. A voz do Espírito não some, mas fica encoberta. À medida que você começa a se afastar de conteúdos que só alimentam medo, raiva, inveja, comparação e pecado, e passa a se aproximar mais da palavra, da adoração, de ambientes saudáveis, a voz dele vai ficando mais nítida. Apesar de tudo isso, o Espírito Santo não desiste de ensinar quem quer aprender. Você não precisa se sentir inferior porque ainda se confunde. Deus sabe exatamente de onde está te tirando. Histórias marcadas por culpa, confusão, religiosidade pesada, exemplos distorcidos, feridas emocionais. Ele vê o caminho que percorreu até aqui e sabe o quanto foi difícil. Por isso, em vez de te acusar por não saber ouvir, Ele está te convidando a começar de um jeito novo, com humildade, com sinceridade, com disposição para ser corrigido e treinado. Se ouvindo tudo isso, você percebe que vive essa luta entre é Deus e não é Deus, que carrega medo de se enganar, que se sente confuso sobre o que vem do Espírito e o que vem da sua alma. Deixa registrado nos comentários, com suas palavras, aquilo que mais te pesa nessa área. O seu relato pode ser o conforto que outra pessoa precisa para perceber que não está sozinha nessa caminhada de aprender a ouvir. Quando se fala em ouvir a voz do Espírito Santo, muita gente imagina algo distante da realidade. Um som audível vindo do céu, uma visão extraordinária, um sonho perfeito com todos os detalhes. Deus pode usar essas formas em momentos específicos, mas na maioria das vezes, o Espírito fala de um jeito muito mais simples e constante. Ele se revela no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas situações comuns. O problema é que, como muita gente espera o extraordinário, não enxerga Deus agindo no que parece comum. A forma mais clara e segura pela qual o Espírito Santo fala é através da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um instrumento vivo que o Espírito usa para alinhar pensamentos, corrigir caminhos e consolar o coração. Muitas vezes você está passando por algo específico e, ao ler um texto, parece que ele foi escrito para aquele exato momento. Não é coincidência, é direção. O Espírito Santo pega um trecho conhecido, que você talvez já tenha lido muitas vezes, e faz com que naquele dia ele tenha um peso diferente. É como se as letras ganhassem vida dentro de você. Em outras situações, a voz do Espírito se manifesta como um convencimento interno, muito claro sobre o que é certo e o que é errado. Não é apenas medo de ser pego, nem só peso de religião. É aquela certeza silenciosa de que algo não combina com a presença de Deus em você.
Às vezes não há ninguém olhando, não há ninguém cobrando, não há risco de ser exposto, mas mesmo assim, por dentro, você sabe, isso não agrada a Deus. Esse convencimento não é para te destruir, é para te proteger. O Espírito Santo mostra o caminho antes que você se perca mais. Ele também fala por meio de uma paz que não faz sentido humano. Você pode estar diante de uma decisão difícil, com vários riscos e incertezas, e quando ora de verdade, percebe que uma das opções traz uma paz diferente, mesmo não sendo a mais confortável. Não é a ausência total de medo, é uma segurança suave que não vem da lógica. Ao contrário, às vezes a opção mais segura aos olhos humanos não traz quietude nenhuma. A mente diz, vai, mas o peito aperta. Em outros momentos, a mente teme, mas o coração descansa. Essa paz, que permanece mesmo em meio à insegurança, é uma forma muito real do Espírito Santo direcionar. Outra maneira como ele fala é através de um incômodo santo. Não é ansiedade, não é paranoia, não é qualquer preocupação. É um desconforto específico com algo que à primeira vista poderia parecer normal. Pode ser um ambiente, uma conversa, um relacionamento, um acordo, uma escolha. Por fora, tudo parece aceitável, mas por dentro, algo não se encaixa. Você ora, tenta se convencer, tenta arrumar justificativas, mas o incômodo volta. Esse não se sentir à vontade, sem motivo aparente, pode ser o Espírito te dizendo, cuidado, não segue por aí. Ele também usa pessoas para falar com você. Nem sempre é com frases espirituais, às vezes é em conversas simples. Alguém diz algo que responde exatamente o que você estava orando em segredo. Uma palavra de consolo chega no dia certo de alguém que nem sabe o que você está vivendo. Uma correção vem de forma amorosa, mas firme, e encaixa exatamente no ponto que você vinha tentando ignorar. O Espírito Santo não se limita. Ele pode usar um líder, um amigo, um familiar e até pessoas que nem têm tanta consciência espiritual, mas que naquele momento são boca de Deus na sua direção. O Espírito também fala quando faz certas coisas se repetirem. Um mesmo tema surge em diferentes lugares. Na leitura bíblica, em um louvor, em uma pregação, em um comentário aleatório de alguém. Você muda de assunto, muda de ambiente, mas de repente a mesma verdade aparece de novo. É como se Deus estivesse dizendo, presta atenção nisso. Essa repetição amorosa é uma forma de confirmar que não é só impressão sua. É assunto que o Espírito está insistindo em tratar com você. Existe ainda a forma como o Espírito Santo traz à memória coisas que você precisava lembrar. Em momentos específicos, ele faz você recordar um versículo, uma palavra que recebeu, um conselho que ouviu, um alerta que já foi dado. Às vezes é no meio de uma decisão, às vezes é no meio de uma tentação, às vezes é no meio de uma crise. De repente, como se fosse um lembrete interno, aquela verdade volta. Não é um pensamento aleatório, é o Espírito ativando o que já foi depositado em você para te proteger agora. É importante notar que a voz do Espírito Santo sempre estará alinhada com o caráter de Deus revelado na palavra. Ele não vai te empurrar para algo que contradiga aquilo que Deus já deixou claro. Não vai te guiar para um caminho de mentira, injustiça, vingança, orgulho ou falta de perdão. Pode até te pedir passos difíceis, como perdoar alguém, pedir desculpas, abrir mão de algo, se afastar de um ambiente, mudar uma atitude. Mas, mesmo quando é duro, é limpo. A direção dele nunca te leva para longe de quem Deus é. Sempre aponta para mais verdade, mais amor, mais justiça, mais humildade, mais proximidade. Outra marca da voz do Espírito é o fruto que vem depois da obediência. Muitas vezes você só percebe que era ele quando vê o resultado. Você sentiu que precisava ligar para alguém e perguntar se estava tudo bem.
e aquela ligação chega na hora exata. Sentiu que precisava pedir perdão, mesmo achando que tinha razão, e aquilo destravou algo na sua casa. Sentiu que precisava orar por uma pessoa específica e depois descobre que naquele momento ela estava passando por algo sério. Essas situações mostram que não era apenas imaginação, era o Espírito te guiando em silêncio. Com o tempo, à medida que você vai respondendo a esses toques, a sensibilidade cresce. Não porque você se torna alguém místico, mas porque aprende a reconhecer padrões. Você começa a lembrar: da última vez que senti isso e obedeci, deu fruto. Então, na próxima vez, confia um pouco mais. O relacionamento vai sendo construído assim, com passos pequenos, respostas sinceras e uma caminhada contínua. O Espírito Santo não está procurando pessoas perfeitas, está procurando corações dispostos a ouvir e obedecer, mesmo que ainda estejam aprendendo. Saber que o Espírito Santo fala é uma coisa. Aprender a reconhecer e responder à voz dele na rotina é outra. E é aqui que muita gente se perde. Acredita, mas não pratica. Quer ouvir, mas não organiza o coração para isso. Não se trata de fórmulas, mas de atitudes concretas que abrem espaço para que a voz do Espírito deixe de ser algo distante e passe a ser referência real nas decisões. Um dos primeiros passos é aprender a desacelerar por dentro. O dia corre, as tarefas se acumulam, as preocupações se misturam e você vai entrando em um modo automático em que só reage ao que acontece. Quando percebe, o dia terminou e você não teve um único momento de silêncio verdadeiro com Deus. Não é que o Espírito Santo não queira falar, é que você não deu a ele nem alguns minutos de atenção focada. Separar um tempo, ainda que curto, todos os dias para ficar em silêncio diante de Deus é mais importante do que parece. Não é apenas tempo devocional, é treino de sensibilidade. É como abaixar o volume das outras vozes para, aos poucos, perceber melhor a dele. Outro passo essencial é voltar a se relacionar com a palavra de forma viva, não mecânica. Ler um trecho correndo, só para cumprir um hábito, ajuda pouco. Mas sentar-se com um texto e pedir: Espírito Santo, me ensina, fala comigo através disso. E ler com atenção, com calma, com honestidade, abre espaço para que ele conecte o que você está vivendo com o que está escrito. Você pode até anotar o que mais te tocou, o que confrontou, o que consolou. Ao longo do dia, o Espírito Santo vai usar essas sementes para te lembrar de verdades no momento certo. Quem alimenta a mente com a palavra, dá vocabulário para o Espírito falar com mais clareza. Outro ponto prático é aprender a perguntar. Muita gente vive como se Deus não tivesse opinião sobre as coisas. Decide, escolhe, se envolve, aceita convites, fecha acordos, entra em relacionamentos, tudo baseado em impulso ou lógica, e só lembra de perguntar a Deus depois que dá errado. Aprender a ouvir a voz do Espírito passa por cultivar o hábito de perguntar antes: Espírito Santo, essa decisão te agrada? O que o Senhor pensa sobre isso? É o momento certo? Essa pergunta não precisa ser feita com palavras bonitas. Precisa ser sincera. Às vezes, a resposta vem como uma paz, às vezes como um incômodo, às vezes como um versículo que volta, às vezes como um conselho que chega. O importante é aprender a incluir o Espírito Santo no processo e não apenas pedir que ele conserte o que já foi feito. Também ajuda muito observar como você reage depois de uma escolha. Quando você toma uma decisão e sente, logo depois, um peso estranho, uma angústia que não tinha antes, uma sensação de não era isso, vale parar e orar. Não é para viver paranoico, mas para levar a sério os sinais internos. Talvez Deus esteja te alertando para ajustar a rota. Por outro lado,
Você pode tomar um passo difícil e, mesmo assim, perceber uma paz profunda, uma certeza mansa de que, embora a situação não seja fácil, foi a coisa certa a fazer. Esse olhar para trás, avaliando junto com Deus os frutos do que você fez, é um treino poderoso para a sensibilidade. Outro exercício é praticar obediência nas coisas simples. Às vezes, você sente uma vontade insistente de orar por alguém, mandar uma mensagem, pedir perdão, agradecer, abençoar, fazer um gesto de cuidado. São pequenas direções, aparentemente sem peso espiritual, mas que o Espírito Santo usa para te ensinar a responder à voz dele. Quando você ignora tudo o que parece pequeno, dificilmente terá coragem de obedecer a algo maior. O relacionamento com o Espírito se fortalece quando você leva a sério até o que parece detalhe. É importante também alinhar a sua vida com aquilo que já está claramente revelado na palavra. Não adianta esperar uma direção especial do Espírito Santo em áreas onde Deus já falou claramente e você insiste em desobedecer. Por exemplo, perdoar, falar a verdade, agir com justiça, se afastar do que te puxa para longe de Deus. Quando o coração insiste em manter práticas que contrariam o que a Bíblia ensina, a sensibilidade vai sendo apagada. Não porque Deus tenha parado de falar, mas porque você vai se acostumando a ignorar. À medida que você decide obedecer ao que já sabe, a voz do Espírito se torna mais nítida para te guiar naquilo que você ainda não sabe. Outro cuidado é com aquilo que você permite entrar na mente e no coração. Não significa viver isolado, mas ser seletivo. Se você alimenta a mente todos os dias com conteúdos que só falam de medo, ódio, sensualidade, inveja, violência, comparações, não pode esperar que, de repente, em meio a tudo isso, a voz do Espírito soe clara. Ele continua falando, mas a frequência está poluída. Diminuir o consumo de coisas que te afastam de Deus e aumentar o contato com aquilo que te aproxima, louvores, mensagens saudáveis, boas conversas, momentos de oração, é como limpar o ambiente interno para que o que vem de Deus não seja soterrado. Também é saudável ter pessoas maduras com quem compartilhar suas percepções. Às vezes você sente algo, mas não sabe se é o Espírito Santo ou uma mistura de emoções. Abrir o coração com alguém que teme a Deus, que tem vida com Ele e equilíbrio, pode te fazer enxergar o que você ainda não vê. Não é para depender totalmente da opinião de outros, mas para permitir que Deus use irmãos e irmãs como espelho. Essa troca, feita com humildade, protege de extremos e ajuda a treinar senso espiritual. Por fim, é importante entender que aprender a ouvir a voz do Espírito é um processo. Vai haver dias de clareza e dias de confusão. Você pode acertar em algumas direções e perceber depois que se enganou em outras. Isso não significa que você é incapaz. Significa que está aprendendo. Em vez de fugir de Deus quando perceber que confundiu algo, volte para Ele. Fale a verdade. Achei que era o Senhor, mas entendi que não era. Me perdoa, me ensina a ser mais sensível. O Espírito Santo não rejeita quem está sinceramente disposto a crescer. Pelo contrário, ele se alegra em conduzir quem admite que precisa aprender. Se ouvindo tudo isso, você percebe que já viveu situações em que o Espírito Santo falou de forma simples e você só entendeu depois, compartilhe sua experiência nos comentários, porque o que Deus fez na sua vida pode ajudar alguém a enxergar como Ele também fala no cotidiano. Quando você começa a levar a sério a voz do Espírito Santo, algo muda de forma profunda na sua vida. Não é apenas uma sensação momentânea em um culto ou um arrepio durante uma música. É como se, pouco a pouco, a sua forma de caminhar fosse sendo ajustada. Situações que antes te desestabilizavam completamente passam a ser enfrentadas de outro jeito, porque você não reage mais apenas pelo impulso, mas passa a responder com direção.
As decisões deixam de ser uma luta solitária da sua mente e se tornam um diálogo com Deus. Uma das primeiras coisas que acontecem é que a confusão interna começa a diminuir. Não porque tudo fica claro de repente, mas porque você sabe a quem recorrer. Em vez de ficar rodando em pensamentos, você leva a questão para o Espírito Santo, abre o coração e espera. Às vezes, a resposta vem em forma de paz em uma escolha específica. Em outros momentos, vem como um alerta forte para dizer não. Em outras situações, vem através da palavra, de uma mensagem, de um conselho que confirma o que ele já vinha soprando. A grande diferença é que você passa a reconhecer: isso não é só minha intuição, Deus está me guiando. Outra mudança importante é na área dos relacionamentos. Quando você aprende a ouvir o Espírito Santo, ele começa a te mostrar com mais clareza quem te aproxima de Deus e quem te afasta, quem te fortalece e quem te enfraquece. Não é que ele saia cortando pessoas da sua vida de forma brusca, mas ele vai te dando percepção. Você começa a sentir um peso diferente depois de certas conversas, um incômodo em alguns ambientes, uma paz genuína ao lado de outras pessoas. Aos poucos, entende que isso não é apenas temperamento, é direção. O Espírito Santo te protege de alianças que te roubariam e te aproxima de relacionamentos que vão ser cura e sustento na caminhada. A forma de lidar com o pecado também muda. Quando você não ouve a voz do Espírito, é mais fácil se acostumar com coisas que entristecem o coração de Deus. Você racionaliza, se justifica, minimiza, mas quando passa a ouvir, o Espírito Santo começa a te mostrar com amor e firmeza o que precisa ser deixado. Não é uma acusação que te joga no chão e te deixa sem saída. É um convencimento que aponta o erro, mas já oferece o caminho de arrependimento e restauração. Você sente tristeza pelo pecado, mas ao mesmo tempo sente esperança de mudança. Esse é um sinal claro de que ele está agindo. O Espírito também começa a organizar o lado de dentro. Feridas antigas que você empurrou para debaixo do tapete começam a ser trazidas à luz, não para te envergonhar, e sim para te curar. Situações do passado que você nunca entendeu passam a ser revisitadas sob outra perspectiva. Ele te faz lembrar de episódios, frases, marcas e vai mostrando como isso afetou a forma como você se vê, como você se relaciona e como você enxerga Deus. A partir daí, ele te conduz a perdoar, pedir perdão, renunciar pesos, entregar o que carregava sozinho. Ouvir o Espírito Santo não é só ser guiado para frente, é também deixar que ele trate o que ficou para trás. Outra coisa que acontece é que você passa a perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Aquilo que antes era visto como coincidência começa a ser reconhecido como direção. Uma porta que se fechou no momento certo, uma oportunidade que apareceu quando você estava em oração, uma resposta que chegou pela boca de alguém que nem sabia da sua luta. A vida deixa de ser apenas uma sequência de acertos e erros humanos e passa a ser vista como uma caminhada acompanhada. Essa consciência gera gratidão. Em vez de viver só reclamando do que deu errado, você passa a enxergar a mão de Deus nos livramentos, nos atrasos, nos nãos e nos recomeços. A ansiedade também começa a perder força. Não que você pare magicamente de sentir preocupação, mas ela já não domina tudo. Quando o coração dispara, quando a mente tenta antecipar todos os cenários, você lembra: o Espírito Santo está comigo, ele me guia, ele sabe do amanhã melhor do que eu. E em vez de deixar a ansiedade te arrastar, você escolhe ir para a presença dele, abrir o coração, chorar, pedir direção. Aos poucos, aprende a descansar, não porque tem controle, mas porque confia em quem está guiando. Essa confiança não nasce de uma teoria, nasce da experiência de olhar para trás e ver quantas vezes o Espírito já te conduziu em situações que você não sabia como sair.
Outra consequência de ouvir a voz do Espírito é que seu propósito começa a ficar mais claro. Aquilo que falamos sobre chamado deixa de ser um conceito distante e passa a ser realidade prática. Quando você obedece às pequenas direções, Deus vai alinhando sua vida com aquilo que Ele planejou. Você percebe que existe um tipo de pessoa que Deus sempre coloca no seu caminho, um tipo de situação em que Ele sempre te usa, um tipo de dor que você entende melhor porque já passou por algo parecido. Tudo isso vai desenhando, com o tempo, o contorno do propósito. E o mais bonito é que o Espírito Santo não te mostra isso para te encher de orgulho, e sim para te lembrar que sua vida tem sentido, que nada foi por acaso. A maneira como você conversa com Deus também muda. A oração deixa de ser um monólogo em que você fala sem parar e passa a ser um diálogo, em que você também ouve. Você aprende a contar tudo: medos, dúvidas, pecados, sonhos, projetos. E depois de falar, aprende a ficar em silêncio, esperando que o Espírito traga respostas, consolo, direcionamento. Às vezes ele fala te lembrando de algo, às vezes trazendo paz, às vezes gerando incômodo, às vezes te levando a abrir a Bíblia em um texto que responde exatamente o que você estava perguntando. Essa troca vai fortalecendo o relacionamento. Você passa a sentir que não está mais orando sozinho, está conversando com alguém real. Com o tempo, outros começam a perceber a diferença. Não porque você fica espiritual demais nas palavras, mas porque suas atitudes mudam. Você reage de forma diferente em situações que antes te tiravam do sério. Pede perdão com mais facilidade. Se cala quando percebe que aquela conversa não vai edificar. Tem mais discernimento para dizer não ao que te afasta de Deus. Consola com mais sensibilidade. Toma decisões mais alinhadas com a vontade do Senhor. Isso é fruto da caminhada com o Espírito Santo. Ele moldando seu caráter para se parecer mais com o de Cristo, um passo de cada vez. Talvez, ouvindo tudo isso, você esteja percebendo que já viveu algumas dessas mudanças, mesmo sem saber que era o Espírito te guiando. Talvez tenha lembrado de ocasiões em que, por obedecer aquele toque silencioso, evitou algo muito pior. Ou de vezes em que uma palavra que veio ao seu coração no meio da oração foi exatamente o que você precisava para não desmoronar. Se isso já aconteceu, saiba, o Espírito Santo já está falando com você há muito tempo. O que Ele quer agora é te levar a um nível ainda mais profundo de sensibilidade e confiança, para que você não viva mais na dúvida, mas caminhe consciente de que está sendo guiado. Se você chegou até o fim desta mensagem, isso já diz muito sobre você. Nem todo mundo permanece ouvindo algo tão profundo sobre a voz do Espírito Santo. Muitos param no meio, se distraem, deixam para depois. Mas você ficou. E isso não é só disciplina, não é só curiosidade. É um sinal de que existe fome de Deus dentro do seu coração. De que mesmo com dúvidas, lutas e conflitos, você deseja viver guiado pela presença dEle. Você não é qualquer pessoa. Há um chamado para intimidade sobre a sua vida e o Espírito Santo está usando esta palavra para te lembrar disso. Talvez, até hoje, você tenha se visto como alguém confuso demais, bagunçado demais, fraco demais, para viver uma vida de sensibilidade espiritual. Talvez tenha pensado que Deus fala claramente com os outros, mas com você tudo é nebuloso. Só que ouvindo esta mensagem, você percebeu algo. O Espírito Santo já vinha te tocando há muito tempo. Aquele incômodo quando você ia por um caminho errado, aquela paz que aparecia quando tomava a decisão certa, aquela lembrança de um versículo no momento exato, aquela vontade repentina de orar por alguém, nada disso foi apenas mente ou coincidência. Era Ele. E é justamente isso que muda quando você decide aprender a ouvir. A sua história passa a ser lida de outra forma.
Em vez de olhar para trás e enxergar apenas erros e confusões, você começa a perceber rastros de cuidado. Momentos em que poderia ter ido muito mais longe naquilo que te afastaria de Deus, mas algo te segurou. Situações em que tudo dizia que era para você desmoronar, mas uma força que você não sabia explicar te sustentou. Palavras que chegaram na hora certa, consolos que vieram quando ninguém sabia da tua dor, livramentos silenciosos que só hoje você está reconhecendo como intervenção. É o Espírito Santo te mostrando: eu sempre estive aqui. Quando você aprende a ouvir e obedecer, a vida não fica perfeita, mas fica diferente. As lutas continuam existindo, mas você passa a enfrentá-las com direção. Os dias difíceis ainda chegam, mas já não definem o que você sente sobre Deus. As dúvidas continuam tentando te cercar, mas agora você sabe a quem recorrer. A voz do Espírito Santo se torna um lugar de descanso, um ponto de referência. Em vez de correr para qualquer conselho, qualquer opinião, qualquer impulso, você aprende a voltar para Ele, abrir o coração, esperar e, principalmente, obedecer quando a direção vier. E não importa em que fase você esteja. Talvez ainda esteja começando, dando os primeiros passos, tentando separar pensamento de direção. Talvez já tenha um tempo de caminhada, mas hoje esteja cansado, sentindo que perdeu a sensibilidade. O Espírito Santo não está te acusando por isso, está te chamando de volta. Ele sabe o quanto a vida aperta, o quanto as preocupações pesam, o quanto algumas decepções te fizeram se fechar. Ele viu cada vez que você pensou: não vou mais me iludir achando que Deus fala comigo. E é exatamente por isso que esta palavra chegou, para te lembrar que Deus não se ofende com o seu processo. Ele está disposto a recomeçar quantas vezes forem necessárias. A partir de hoje, você pode escolher um caminho diferente, não um caminho de perfeição, mas de sinceridade. Pode ser que, ao tentar ouvir o Espírito Santo, você ainda se confunda em algumas situações. Isso faz parte do aprendizado. O que não pode mais acontecer é você viver como se ele estivesse distante. Comece separando um tempo com Deus, abrindo a Bíblia com o coração aberto, perguntando de verdade o que ele pensa sobre as decisões, observando as pazes e os incômodos, levando a sério os toques suaves. Com o tempo, você vai perceber que a voz dele se torna cada vez mais familiar, não porque ficou mais alta, mas porque o seu coração aprendeu a silenciar o resto. Se esta mensagem tocou você, se algo queimou por dentro enquanto escutava, eu quero te convidar a dar um passo de fé bem simples, mas muito importante. Nos comentários escreva: Espírito Santo, me ensina a ouvir a tua voz. Essa frase é uma oração, é a sua resposta a tudo o que ouviu aqui. É como dizer para Deus: eu quero caminhar contigo de forma real, não quero viver no automático, quero ser guiado. E além de ser um ato de fé, o seu comentário pode alcançar outras pessoas que estão passando pela mesma luta e vão se sentir fortalecidas ao ler o que você escreveu. E se você sentiu que Deus falou com você através deste vídeo, eu quero te pedir: se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você ama. Pode ser alguém que se sente distante de Deus, alguém confuso espiritualmente, alguém que já não sabe mais se Deus fala ou não. Talvez você seja o instrumento que o Espírito Santo vai usar para despertar essas pessoas. Assim como ele está despertando você agora, nada do que você ouviu aqui foi por acaso. O Espírito Santo conhece o seu coração, conhece a sua história, conhece as perguntas que você não conta para ninguém. Se ele te trouxe até o final desta mensagem, é porque tem um novo tempo para a sua vida, um tempo de mais clareza, mais sensibilidade, mais direção.
Um tempo em que você não vai apenas acreditar em Deus, mas caminhar lado a lado com a presença dele, ouvindo, obedecendo e vendo na prática o que acontece quando alguém escolhe ser guiado pelo Espírito. Fique em paz e até o próximo vídeo.